onde realmente um consultor imobiliário encontra força para ter sucesso nesse mercado, né, nessa indústria imobiliária. E hoje eu quero te trazer uma reflexão para você que ainda não é consultor, está se planeando aí para se tornar um consultor, que deseja, né, entrar nesse mercado imobiliário, e para você que também é consultor, que já está há um tempo ou que é novo como consultor, e pronto, e tá ali, né, de certa forma, às vezes, né, criando alguns atritos com esse mercado que muda, que se transforma e às vezes nos bate aquele desânimo. Então, de certa forma, esse vídeo ele vai te enriquecer e te trazer aí força para você continuar. Eu vou contar aqui uma experiência que eu achei muito interessante e eu percebi que não é só comigo, que é basicamente com a maioria dos profissionais dessa indústria imobiliária. E esse tempo atrás eu tive uma experiência bem interessante, que foi realmente um processo de angariação, de prospecção de um cliente. E na prática eu lembro que eu liguei para ele e no final do dia ele, pronto, não quis na primeira vez, na segunda também não. Uma semana depois eu estava ali conversando com aquele cliente, pronto, e aí teve até um desgaste ali, né, não por insistir, mas o que eu tinha percebido que eu tinha uma solução para ele, né, de certa forma, e o cliente, como é normal, como é comum, eu como mais um consultor imobiliário, pronto, era só mais uma pessoa que queria angariar, e de certa forma realmente eu tinha uma solução para trazer para ele naquele cenário que ele tinha. E aí se passaram ali 15 dias, passaram um mês, eu não deixei de ligar, eu não deixei de fazer uma visita, de conversar, enfim, isso foi realmente um negócio bem interessante, esse processo, né, de amadurecimento e essa conversa constante com o cliente, até mesmo porque ele tinha essa percepção que ele ia fazer o processo de venda sozinho. É claro que ele poderia conseguir, mas no final do dia, pronto, um consultor, um profissional qualificado ali, ele ajudaria esse cliente a desenrolar isso aí com muito mais facilidade, percebe? E aí eu insisti, e nessa insistência ele se convenceu que eu poderia ajudá-lo, percebe? E perceba o seguinte, imagina, se eu fosse um português e eu tivesse ali, né, o sotaque português, querendo ou não, pessoal, existe um grau de confiança muito maior. Então imagina, um português recebe uma ligação minha, brasileiro com outro, né, um estrangeiro, né, um imigrante. Então imagina que se eu fosse, né, um angolano ou de qualquer outro país. Por que não é questão de preconceito, não é isso, mas imagina o seguinte, o próprio português, entende-se o cliente que ele conhece mais da zona, ele conhece mais da região, ele conhece mais dos processos do próprio país. Isso facilita efetivamente a venda, percebe? Não é exatamente por causa da pessoa. Às vezes pode ser, lógico, mas a grande maioria não. A grande maioria, as pessoas que têm um imóvel já têm aí uma experiência de vida e normalmente um profissional português, ele tem mais facilidade para tratar aquele negócio ali, percebe? Então, por isso que às vezes eles escolhem e é normal. Entenda que é um processo, não tem o que fazer. E no final do dia eu estava muito convencido que aquele cliente, né, de certa forma poderia ser ajudado por mim. E eu continuei insistindo, e no final do dia ele aceitou que nós angariássemos esse imóvel. E aí nós fomos lá e fizemos o trabalho com muita maestria, com muito cuidado, percebe? Muito cirúrgico, fizemos os vídeos, fizemos as fotos, fizemos a descrição como deveria ser, fizemos todo o trabalho que deveria ser feito para efetivamente conseguir o cliente para aquele negócio. E no final do dia se passaram, depois, isso já tinha passado 1 mês e meio tentando, né? E aí se passaram aí um processo de 2 meses ali de visitas intensas, né? Então a gente fazia um trabalho muito cirúrgico com todas as plataformas aqui de divulgação de Portugal, né? Com essas replicações que nós temos aqui. Utilizamos ferramentas de inteligência artificial, utilizamos tráfego pago, fizemos realmente um trabalho muito bem organizado mesmo para que aquilo aconteça, porque a gente abraçou aquela causa, né? É isso que é interessante, a gente abraçou mesmo como se fosse a última bolacha do pacote, percebe? E aí no final do dia, depois de 3 meses, nós, né, depois de algumas propostas ainda que chegaram, né, nós conseguimos aí assinar uma reserva com o cliente. Pronto. E aí depois disso começou a passar o tempo, passava, tinha que a documentação e voltava, e se passaram mais 2 meses, aí entrou um processo que um viajou, o outro não estava aqui, período de férias, e passou todo esse processo e no final do dia, vou resumir aqui, tá? Se passaram aí 9 meses e no final do processo demorou 1 ano para efetivamente esse negócio acontecer. É normal isso? Não, não é normal, mas acontece. E por que eu estou te trazendo esse exemplo
E no final do dia nós fizemos a venda, foi uma venda muito feliz, muito casada, foi um cliente que nós já conhecíamos, o cliente ficou muito contente mesmo com o negócio, a pessoa que vendeu também ficou muito feliz porque foi no time dela, percebe? Conectou com o que ela tinha de projeto de vida também, então foi muito interessante, então a gente acabou se envolvendo mesmo, tanto com o comprador quanto o vendedor, isso é muito importante porque você cria uma raiz ali. Ah, Rodrigo, mas depois vende, depois você ganha a comissão e vai embora. Negativo. Esses clientes são seus forever, percebe? Quando ele lembrar de um consultor imobiliário, quando ele lembrar de um profissional, certamente ele vai te procurar. Então, vou procurar outro negócio, vou arrendar um apartamento, vou comprar um apartamento, vou vender, percebe? Qualquer outra coisa que ele for fazer, naturalmente ele vai lembrar de você, porque você fez um trabalho com muito cuidado, você cuidou de todas as partes, né? Investiu tempo, né, energia naquele trabalho e no final do dia correu muito bem. Mas por que eu estou te trazendo essa reflexão? Porque a palavra mágica aqui dos consultores que de fato a gente tem conversado e tem tido muito sucesso nesse mercado é a paciência, percebe? Imagina, eu fiz uma angariação e ela durou até o final do processo 12 meses, um ano para eu de fato conseguir uma comissão. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas aí já não compensa trabalhar no mercado imobiliário, você vai trabalhar o ano inteiro para conseguir uma única comissão? Negativo. Na verdade, você consegue, né, fazer outras angariações, outros trabalhos. Então, você está fazendo um arrendamento, você está fazendo outra venda, você está fazendo outras prospecção, você está preparando, né, outros clientes para realmente acontecer isso também. Às vezes é um processo também oneroso. Você está fazendo uma partilha, você está fazendo um trabalho ali, você está divulgando a tua própria marca o tempo todo. Então, quando você faz um tráfego pago, quando você está sendo divulgado ali, quando você faz um vídeo semelhante a esse, também te recomendo a você fazer um vídeo aí, te faço um desafio nesse momento agora, que você faça um vídeo e poste aqui embaixo, aqui no comentário, não simplesmente para, pronto, não é só para, né, para se mostrar, mas a ideia mesmo é a gente criar esse desafio de criar uma rotina aí, de construir vídeo, porque isso de certa forma melhora a nossa imagem no sentido de transmitir o nosso trabalho e oferecer o trabalho ao nosso cliente. Resumindo, no final do dia, eu consegui fazer essa venda, demorou um ano, claro, teve uma comissão que foi razoável, né, para aquele negócio, e no final do dia a gente ficou muito contente. Por quê? Porque durante todo esse período também nós tivemos outros produtos, outras angariações, outras vendas, outros arrendamentos, e no final do dia complementou. E a palavra paciência é onde a maioria dos consultores imobiliários conseguem ter sucesso. Então, se você hoje é um consultor imobiliário e às vezes você está desanimado, recomendo que você continue aí fazendo o famoso cold call, faça a ligação, né? Perceba um pouco mais sobre as redes sociais. Se você não percebe muito bem, contrate durante um período ali um profissional de marketing digital para te apoiar, percebe? Para você perceber um pouco mais, depois você dá continuidade. Tem muitos profissionais que apoiam com isso. Isso facilita muito, isso vai te trazer tração para conseguir novos clientes. Converse com pessoas. Eu estou aqui num parque, por exemplo, normalmente o Arthur às vezes está comigo aqui, então eu sempre falo com alguém, sempre converso com alguém, né? E normalmente quando você está falando com alguém, as pessoas falam, ai, pô, está muito caro, as coisas, no final do dia você está falando ali do mercado imobiliário, porque é comum, porque é o que a gente fala todos os dias. A gente acorda, pensa. A minha esposa também é do mercado imobiliário, então a gente às vezes acorda de manhã, tá tomando café ali, e às vezes a gente faz ali a nossa devoção, e no final do dia ali a gente está falando ali do mercado imobiliário. Isso é muito importante mesmo, porque isso enriquece. Então ela, né, partilha a experiência que ela teve, eu também partilho a minha experiência, sempre leio, né, assuntos relacionados ao mercado e à atualidade, o que tem de novidades no mercado imobiliário. Então, quando eu saio para conversar com alguém, naturalmente eu tenho informação relevante para transmitir para aquela pessoa e naturalmente a pessoa sente confiança, ela olha eu como uma pessoa de autoridade no mercado, porque eu percebo daquilo e naturalmente se ela precisar um dia de um profissional, eu vou estar lá para ajudar. Então, eu quero te encorajar a ter paciência, né? Resiliência no sentido de aguardar, sabe? Tentar fazer uma angariação, insistir, né? Às vezes fazer muitas ligações mesmo. E aí no final do dia você vai conseguir, não tem como não conseguir, não tem como mesmo. É assim, você liga, você conversa, a pessoa vai perceber quem é você e depois vai criar um grau de confiança. Nós temos scripts que nos ajudam a fazer esse trabalho, percebe? Porque nós temos um background muito forte, perceba? Então assim, às vezes quando eu vou conversar com um cliente, eu lembro de todos os consultores que eu tenho contato e sempre algum consultor tem uma particularidade, uma especialidade, uma especificidade ali que eu vou ligar para ele e ele
me ajuda com uma informação, entendeu? E eu vou te falar, tá? Tem muitos consultores portugueses aqui que eu tenho contato de outras imobiliárias. Eu nunca tive uma experiência de ligar e a pessoa falou, não, Rodrigo, desculpa, não vou poder te ajudar. A maioria deles, assim, tá disponível, ajuda, porque ele sabe que se um dia precisar fazer partilhas, precisar de alguma ajuda, eu também vou ajudar. Eu percebo, né, dessa área de marketing digital. Então, alguns consultores me ligam, me perguntam. A gente é especialista em trespasse, então a gente percebe muito bem do mercado aí de trespasse. Então, assim, tem muitos consultores que nos ligam, falam, Rodrigo, eu já fui fazer angariação com consultor, para você ter uma ideia. Já fui, já me ligaram várias vezes, assim, já fui lá para perceber um pouco, porque às vezes o consultor imobiliário está aqui focado na área de habitação e entra um trespasse no meio da vida dele ali, ele olha para aquilo ali, é um outro mundo, são outros saberes, percebe? E nós temos experiência, além de experiência, nós já tivemos restaurantes, por exemplo, no caso de restaurantes. E aí nós temos uma bagagem, né, que facilita a questão de fazer uma avaliação de valuation do espaço, perceber que tipo de cliente que pode se encaixar ali. Nós temos uma ferramenta própria que faz esse tipo de análise, a gente desenvolveu uma ferramenta para isso mesmo, para analisar quanto realmente vale aquele restaurante, baseado naquilo que é real, tá? Não é aquela construção que se faz e aí se torna aquela coisa imaginário, não, é construir um negócio que realmente vai vender, venda com eficiência, porque às vezes você cria uma ilusão ali para o cliente, para só tentar, né, angariar o negócio e depois fica aquele negócio parado. A ideia é tentar fazer essa absorção, organizar tudo isso e colocar para vender e efetivamente resolver o problema do cliente. E aí no final do dia, esse conjunto de interação facilita muito aí o nosso trabalho. Então, foque na paciência também, tenha paciência, continue fazendo ligação, continue conversando com as pessoas. Os produtos que você tem, cuide com muito carinho, com muito zelo, com muita cautela. Dê um feedback para o teu cliente, percebe? Pô, ele fica muito feliz. Às vezes, teve uma vez que ficou quase um mês sem fazer uma visita numa casa. Eu fiquei desesperado, fui lá, falei, eu tô aqui para conversar contigo, calma lá que a gente vai resolver isso aqui. Fizemos um tráfego pago e conseguimos também efetivamente fazer a venda. Eu deixo muito claro quando eu tenho muita dificuldade para vender. Eu saio ligando para um monte de consultores e falei, eu tenho um produto, eu preciso ajudar esse cliente, eu preciso resolver. A gente faz partilha, se quiser, percebe? A gente tenta resolver e no final do dia o cliente fica muito contente, ele nos indica e é isso que faz o sucesso do consultor imobiliário. Estou dizendo que eu estou tendo sucesso, mas a questão é que muitos consultores que eu converso, né, consultores que são grandes consultores mesmo, assim, são brokers, são pessoas que estão no mercado, que faturam muito por mês aí, por ano às vezes, né, pela média. Eu vejo que eles têm a paciência, essa resiliência, esse cuidado, né, porque às vezes a gente acha que é uma profissão, às vezes o pessoal, mas é consultor imobiliário. Não, mas tem muito consultor imobiliário muito fora da curva, muito especializado, que percebe muito dessa área e são especialistas e perito em alguma área, e isso muda tudo, tá bem? Então, pessoal, recomendação, tenha paciência mesmo, que vai dar certo, tá bem? Se você não é um consultor imobiliário ainda, está procurando se tornar um consultor imobiliário, te desafio a entrar nesse mercado mesmo, entra de cabeça, né? Tenha o plano B ali inicialmente para pagar suas contas, daqui 6 meses, 9 meses, 1 ano você vai estar vendendo, mas depois você vai começar a vender, meu amigo, tu vai ficar muito feliz, pode ter certeza. Se você é um consultor imobiliário ali que às vezes deu aquela desanimada, acho que o mercado não tá bem? É pegar o telefone todos os dias ali, fazer ligação. Então às vezes tem dia que eu coloco ali como meta de ligar pelo menos para X pessoas e eu faço isso com muita maestria. E aí no final da semana eu sempre tenho alguma angariação ali para de repente acontecer, percebe? Então no ano passado nós tivemos aí uma média aí de 3 a 4 angariações por mês mesmo, só que eu e minha esposa, né? Mas assim, não fazia filtro. Eu pegava angariação voltada para trespasse, angariação de 10 mil, de 300 mil, exclusiva, não exclusiva, e depois você vai formando, vai organizando e vai selecionando as melhores, percebe? O importante é você fazer esse trabalho com muita mais frequência, e isso naturalmente vai te trazer sucesso. Então é isso, meu amigo. Tenha paciência, tá bem? Se você precisar de algum apoio, eu vou deixar aqui meus contatos também. Pronto, posso te ajudar de alguma forma, no que eu puder também. Eu tô aqui na região de Lisboa, só para você se localizar. Mas a gente acaba fazendo trabalho para todo lado, então a gente tem angariações em Faro. Enfim, no final do dia a gente consegue trabalhar norte e sul do país por causa dessa força que nós temos dos consultores imobiliários, percebe? De grandes profissionais que não olham só para a questão do resultado, mas olham para o profissionalismo, que levam de fato essa carreira muito, mas muito a sério mesmo, tá bem? E eu quero agradecer aos consultores que estão
que me apoiam, as pessoas sabem que tem um rapaz que eu falo com ele toda semana, ele sabe muito bem disso, eu necessito muito da ajuda dele. Tem outras pessoas também, eu quero agradecer essas pessoas que me ajudam, que me apoiam, que são, né, excelentes profissionais e, de certa forma, desejar também a todos boa sorte aí nessa indústria do mercado imobiliário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.